Voltamos a falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. A criação do ECA trouxe muitos avanços para a legislação brasileira, mas um dado ainda chama a atenção. Desde 1990, quando o Estatuto entrou em vigor, dobrou o número de assassinatos de menores de 18 anos, um problema que precisa ser revertido. Outro tema que nos instiga é a redução da maioridade penal, um assunto que ainda divide opiniões. Tudo isso você acompanha a partir de agora. Houve um grande aumento no número de homicídios de adolescentes. Isso tem uma explicação, doutor? O motivo é que há uma parcela forte da população e poderosa da população, da elite da população, que é responsável por essa diferença tão grande entre os poucos ricos e os muito pobres que nós temos, esse fosso que separa a nossa sociedade. E essas pessoas, elas não querem a divisão de rendas e a divisão de direitos, a divisão financeira, econômico-financeira equitativa. Eles não querem esse investimento na educação, por exemplo. Por isso, eles boicotam o Estatuto da Criança e do Adolescente. E boicotam através de uma polícia violenta. A polícia do Brasil é a polícia que mais mata crianças e adolescentes. Ela só perde para um país da África, que é a Nigéria. Depois da Nigéria, o Brasil é o país cuja polícia mais mata no planeta. E mata jovens. Ou seja, além de não querer que o Estatuto da Criança e do Adolescente entre em vigência efetivamente no Brasil, que é manter essa exclusão, esse fosso de exclusão entre pobres e ricos, entre brancos e negros, porque a maioria da população pobre é negra também, em razão da nossa história, de um processo de escravidão. O Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. E ainda há essa diferença, ainda há o preconceito contra o pobre, contra o negro, tanto que quem está habitando o sistema penitenciário hoje são pobres e negros, efetivamente. E quando se deseja a redução da maioridade penal, o que se quer é colocar mais na prisão pobres e negros, né? Efetivamente é isso. E, lamentavelmente, uma parcela grande da população está embarcando nisso. Está achando que a solução para a violência seria a redução da maioridade penal, quando, na verdade, quem vai para as prisões serão os filhos dos pobres e dos negros, esses mesmos que hoje estão achando que reduzir a maioridade penal seria uma solução. E, em razão desse boicote que sofre qualquer processo de divisão de rendas e de divisão de bens, matam-se as pessoas. Matam-se aquelas pessoas que eles consideram indignas de viver. E quem são as pessoas indignas de viver? Os adolescentes pobres da periferia e negros que moram na favela e que são criminalizados pelo simples fato de serem pobres. Não pelos fatos de serem bandidos, de serem criminosos. Muitas vezes eles são mortos primeiros para depois serem apresentados como criminosos para justificar essa violência. Então aí um número elevadíssimo de autos de resistência, que nada mais é do que a execução pela polícia daqueles cidadãos indesejados pela sociedade. O senhor já colocou a questão da redução da maioridade que está sendo discutida no Brasil e se posicionou contra. Qual seria a solução para o problema? A solução está nas nossas mãos. É o Estatuto da Criança e do Adolescente. É o respeito aos direitos fundamentais. Ou seja, é uma agenda positiva. Fazer com que funcionem os conselhos tutelares, fazer com que todas as mães tenham direito a colocar os seus filhos nas creches, que não há creches para as crianças, fazer com que hajam escolas de qualidade, de ensino fundamental, de ensino integral, para que essas crianças sejam efetivamente educadas. Há uma série de falácias, de mentiras, como, por exemplo, dizer o adolescente com 16 anos já sabe o que faz. O adolescente de 16 anos sabe o que faz se ele tiver uma família bem constituída, tiver acesso a computador, acesso à educação. Mas aquele menino que está fora da escola, que está cercado pela violência na sua comunidade, na sua família, ele não sabe o que faz, porque ele não tem consciência daquilo que faz. Ele é levado a fazer até coisas erradas, até mesmo a prática de crimes, porque ele não é conscientizado, não é desenvolvido para o discernimento que todos desejamos que ele tenha. Doutor, com base no que conversamos, deu para entender que nós avançamos, mas ainda há um longo caminho pela frente. O senhor concorda com isso?
Há um caminho longo a percorrer, mas eu quero corrigir que o defeito não é da lei, o defeito é dos executores da lei, né? Na verdade, nós dizemos que somos de uma sociedade cristã e o cristianismo nós não a praticamos, porque o próprio Jesus Cristo, quando verificou que crianças estavam sendo discriminadas pelos seus apóstolos, chamou a atenção dos apóstolos e disse para eles: deixai vir a mim as criancinhas. Isso que uma sociedade cristã tem que fazer. Deixar vir a mim as suas crianças, os seus adolescentes, para acolhê-los, para inseri-los na cidadania, para educá-los, para tratá-los com respeito e com proteção integral. Porque se fizermos o contrário, se tratarmos de excluí-los através da violência, através do preconceito, através da discriminação, através do empobrecimento das relações, através do aprisionamento precoce de adolescentes, eles vão reproduzir essa violência e cada vez esse ciclo de violência vai aumentar mais. Então, se nós nos dizemos cristãos, uma sociedade cristã, temos que vivenciar esse cristianismo no nosso dia a dia. Não é apenas uma questão de legislação que não é cumprida, não é respeitada, mas também uma questão de uma vivência religiosa que nós dizemos que somos, mas não temos. Assim como temos uma lei espetacular, uma lei fantástica, uma lei que é desejada por todos os países civilizados do planeta, mas uma prática abominável. No próximo bloco, passamos a falar sobre seus direitos como cidadão e o reajuste das bandeiras tarifárias. Continue conosco.